Rádio Livres para Adorar. Momento da Palavra. A mensagem de Deus para o teu coração. João capítulo 6. Lá no Novo Testamento é o quarto livro, o quarto evangelho. Amém? Glória a Deus. Se você vê algum irmão aí que está sem Bíblia, né? Ou que está perdido aí para encontrar, ofereça a sua Bíblia para vocês lerem juntos. Amém, amados? A palavra de Deus em João capítulo 6, versículo 26. Está escrito: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Podemos sentar. Vamos ler alguns trechos, mas os trechos seguintes vamos ler sentados. Amém? Vocês leram com atenção? O que foi que Jesus começou dizendo? Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus, ele anunciou essa mensagem, essa palavra, um dia depois dele ter realizado o milagre da multiplicação dos peixes, que é um dos pães e peixes, que é um dos mais conhecidos, né? Que com poucos pães e peixes, ele deu de alimentar uma população, uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E ainda sobrou tantos cestos de pães e peixes subejados, os restos, né, do que tinha sobrado, do que aquela multidão havia comido e se fartado. Ou seja, um milagre grandioso, né? E essas pessoas que participaram desse milagre, eles começaram a seguir Jesus. Ao ponto que no dia seguinte, quando despertaram e perceberam que Jesus não estava mais na cidade, eles saíram à procura de Jesus. Porque eles queriam mais milagres. Quem quer milagre na sua vida aí, glorificar a Deus? Eu quero milagre na minha vida. Mas eu não quero ficar só nos pães e nos peixes, amados. Eu quero ficar no alimento, não que alimenta apenas o meu corpo, mas eu quero receber do alimento que alimenta o meu espírito. E é isso que Jesus está falando aqui. Vós me procurais, não porque viram milagres, não porque viram sinais, mas porque comeram do pão e se fartaram. Eles estavam interessados não nas coisas do alto, mas eles estavam interessados naqueles benefícios que Jesus poderia produzir para a vida deles. E é por isso que ele diz aqui: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E Jesus fala essas coisas, e esses homens, essas pessoas que estavam procurando ele, como ainda hoje existem multidões que buscam ao Senhor,
Mas assim como nesses tempos aqui, a maioria deles buscavam pelas bênçãos terrenas e não pelas bênçãos espirituais, né? Receberam da palavra de Deus, ouviram o alerta de Jesus, trabalhem para receber do alimento do alto, não esse alimento que perece. E eles pegaram e ouviram isso e disseram: o que tu fazes para confirmar o que tu dizes? Foram, como diz no ditado de hoje, né? Tentaram ser gaiato com Jesus. E quantas pessoas não tem aí tentando ser gaiato com Deus? Quantas pessoas não tem aí fazendo trocas? Quantas pessoas não tem aí questionando a Deus para que, através do que seu questionamento, ela acha que está obrigando a Deus a se manifestar com seus poderes e com os seus milagres? Questionando a Deus, não, Deus tem que confirmar que Ele existe. Se Ele não me abençoar, se Ele não realizar o milagre, Ele não existe. As pessoas ficam pressionando a Deus para que Deus faça, não de acordo com a vontade dEle, mas que Deus faça de acordo com a nossa vontade. As pessoas, desde os tempos de Jesus e até os dias de hoje, invertem a posição das coisas. Nós somos servos, Deus é Senhor. Mas às vezes a gente percebe que as pessoas querem inverter isso. Querem dizer, nós somos o Senhor e Deus é o servo. Porque nós queremos mandar nele. Quem manda não é o Senhor e quem obedece não é o servo. Se alguém quer mandar em Deus e determinar o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer, logo essa pessoa não reconhece Deus como Senhor. Colocou e reduziu a Deus a um servo, a um empregado. E vivemos isso, amados. Existia isso nos tempos de Jesus e existe isso nos tempos de hoje. E eles perguntaram, o que é que tu fazes para tu provar isso tudo que tu dizes? Quais são os milagres? Quais são os sinais? Questionando ao Senhor. E aí, a palavra de Deus, lá no versículo 35, mesmo capítulo, versículo 35, né? Está escrito, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem quer desse pão aí? Quem quer receber a Jesus verdadeiramente? Quem não quer simplesmente uma multiplicação de materiais na sua vida, mas querem verdadeiramente o pão que vem do céu. O pão da vida. Oh, glória a Deus. Os crentes, os cristãos, os irmãos, muitos perderam o foco. A palavra nos fala, né, que percorrei a ala que vos está proposta, e percorrei de tal forma que alcanceis a vitória, o pódio. Não é verdade, amados? E percorremos essa ala em direção a determinado lugar, com um alvo na nossa vida. Qual é o teu alvo, amado? Quem tem certeza e convicção de qual é o alvo na tua vida, pronuncia o nome deste alvo. Jesus. Esse é o nosso alvo. É para Ele em que andamos, em que prosseguimos, é em direção a Ele. Amém? Mas alguns dos irmãos perderam o foco desse alvo. Começaram a olhar em volta, começaram a olhar para os lados, começaram a olhar para trás e descobriram que só conseguem olhar para si mesmos. Perderam o foco, perderam a direção, deixaram que as provações, que o inimigo das nossas vidas desviasse a nossa direção
do nosso olhar, da nossa caminhada, e passasse a focar o nosso olhar e a nossa caminhada em outras coisas. Fizeram com que o inimigo das nossas vidas, a nossa carne, o mundo, fizeram com que o foco dos cristãos, dos crentes, se desviassem do Senhor. Seja através de provas, seja através de doenças, seja através de prazeres, seja através de distrações. Vocês já perceberam, amados, que tudo no mundo coopera para que o seu foco saia do Senhor? Tudo. Os esportes, a televisão, a internet, o rádio, a música, tudo isso serve para tirar o nosso foco do Senhor, para fazer com que a gente se distraia com coisas que são mais agradáveis à nossa carne. Porque é muito bom alimentar a carne, né? É muito prazeroso alimentar a carne. É muito fácil passar 2 horas vendo um filme, ou uma novela, uma televisão, um reality show, ou numa rede social, ou ouvindo uma música, ou numa conversa tola, fútil. É muito fácil fazer isso. Tem pessoas que passam a noite inteira nisso. Mas é difícil conseguir 5 minutos de leitura bíblica. É difícil conseguir 10 minutos de joelho dobrado no chão. É difícil tirar 2 dias na semana, 3 dias. Para alguns é difícil tirar 1 dia na semana para ir à casa do Senhor e se reunir com os irmãos para adorar a Deus. Percebe, amado? Como o inimigo, por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe deste mundo, e Jesus diz que esse príncipe, o príncipe deste mundo, não tem nada de mim. Jesus fala, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada de mim. O mundo está dominado por ele. Em todos os setores que você for, o mundo está dominado pelo inimigo. E ele está tentando há séculos, há 2000 anos, que ele tenta entrar na igreja. Que é o único lugar que ele ainda não dominou neste mundo, foi a igreja. Porque a igreja não é deste mundo. Oh, aleluia. Quem não é deste mundo aqui glorifica ao Senhor. Mas ele tenta entrar. De todas as artimanhas imagináveis, ele tenta entrar. Com sutileza. Ele tenta entrar. Vestindo vestes bonitas. Se fazendo de bom amigo. Se fazendo de bom moço. Se revestindo de uma imagem que não é a natural dele para enganar. Assim como a palavra também nos prevê. Que o inimigo se revestiria até mesmo de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Ele usa de todas as artimanhas, de todas as estratégias. Ele tenta de formas sutis, ele tenta de forma mais bruta, de força, de violência, em países que não nos dão a liberdade de adorar a Deus, como em muitos países da África, onde é o continente onde mais matam cristãos. Sabia que ainda hoje tem pessoas que morrem porque creem que Jesus é Filho de Deus? Ano passado foram pelo menos 3.000 mortes por causa do nome de Cristo. Pelo menos. Só o que foi contabilizado. No dia do Natal, o Estado Islâmico matou 10 cristãos degolados. Para comemorar o nascimento de Jesus, eles mataram os nossos irmãos. Assim como nos Atos dos Apóstolos, assim como na igreja primitiva, no primeiro século, que muitos deram a vida por causa de Cristo, hoje ainda muitos dão a vida por causa desse nome.
Dá glória a Deus, amados. Que vivemos num país que, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda corrupção, apesar de toda miséria, de toda maldade, violência, que nós vivemos sim num país violento. O Brasil está no topo dos índices de homicídio. Apesar de tudo, nós temos liberdade de adorar a Deus. Não tem ninguém tentando invadir essa igreja neste momento e ceifar as nossas vidas, porque adoramos ao único e verdadeiro Deus. Sabe por quê, amados? Porque muitos pagaram o preço dessa nossa liberdade. E muitos não valorizam essa liberdade. Transformam a liberdade que nós temos em libertinagem. Querem corromper a nossa liberdade e trazer todas as coisas do mundo para dentro da igreja. E o inimigo, não subestime o inimigo. Ele tem sabedoria milenar. Tem muitas pessoas que vivem 20, 30, adolescentes principalmente, né? Tem adolescente que chega aí com 14, 15 anos, já acha que sabe mais da vida do que os pais e do que os avós. Sabe por que isso? Porque a tendência da carne é ser vaidosa, é ser arrogante. O menino deu o primeiro beijo na vida, já se acha o garotão, garanhão. Ganhou o primeiro salário, já chega coçando o bolso, para dizer que está com dinheiro no bolso. Né? A tendência da nossa carne é essa, é a vaidade, é a arrogância. É a vaidade justamente que nos faz pecar. O que é a vaidade? É o desejo de fazer o que eu quero. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Não é ter uma roupa bonita, um cabelo tingido, as unhas muito bem pintadas. Isso é só a superfície do que é a vaidade. O coração vaidoso é aquele que só quer fazer o que quer. Se acha dono da verdade, eu sei de tudo, eu sou o bonzão, eu sou o lindão, o inteligente, o capacitado, o escolhido do Senhor, e não tem ninguém mais escolhido do que eu. Assim como o pastor até brinca de vez em quando, né? Tem gente que acha que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que se encontrar alguém que é mais humilde do que ele mata, que é porque ele não aceita ter ninguém mais humilde do que ele. Ou seja, esse aí é o mais vaidoso de todos. Né? Pior, exatamente, pior porque ele não reconhece. Somos pecadores, igreja? Quem é pecador aqui? Glória a Deus, somos pecadores, mas glória a Deus que o sangue de Jesus está sobre nós. E Ele nos limpa do pecado. Oh, glória a Deus. Somos pecadores, amados. Mas estamos aqui reconhecendo que somos pecadores. Estamos aqui reconhecendo os nossos erros. Estamos reconhecendo aqui que nós podemos mentir, que às vezes a gente engana, que às vezes a gente fofoca, que às vezes a gente não faz as coisas da melhor maneira, que às vezes desobedecemos pai e mãe, que às vezes não cumprimos as escrituras. Estamos reconhecendo aqui e clamando pela misericórdia do Senhor, para que possamos andar constantemente um passo atrás do outro, mas sem jamais voltar para trás. É triste é quem não reconhece. Quem triste é que bate no peito e diz não tem problema nenhum. Isso é natural, todo mundo faz. Isso é triste. Porque como pode haver arrependimento sem reconhecer as falhas? E como pode haver perdão sem arrependimento? E lembrando, amado, não confunda o que é arrependimento. Arrependimento não é chorar porque as coisas deram errado, não. Isso daí é sofrer pela consequência das suas escolhas. Isso aí não é arrependimento. Arrependimento é o quê? Quem se atreve a dizer o que é arrependimento aqui? Vocês aqui, igreja, não são espectadores do pastor Tiago. Vocês aqui são participantes da glória de Deus. Quem se atreve aqui a dizer o que é arrependimento? Peraí, calma. Teve 3 pessoas levantando aqui. Irmão Rosman levanta primeiro.
Irmão Fabiano foi o segundo. Arrependimento, irmão. O abandono do erro do pecado. Uma mudança de direção. Irmão Adriano não cometeu o mesmo erro. Amados, arrependimento, para ficar aqui bem firme, todos estão na linha correta, estão no rumo certo, mas arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento. Se eu mentir, eu posso me arrepender e tentar vigiar, mas eu não tenho como garantir que eu nunca mais vou mentir na minha vida. Mas isso não significa que eu não me arrependi, mas eu posso vigiar o máximo para não mentir novamente. Se o irmão que era alcoólatra, ele se arrepende do seu alcoolismo, sofreu todas as consequências desse alcoolismo que ele passou na vida, encontrou a Jesus, e em Jesus ele encontrou o amor, e ele encontrou ali uma fagulha, uma força que fizesse com que ele abandonasse aquele alcoolismo que tanto dominava. E ele mudou de atitude. Não, a partir de hoje eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca. E aí, a partir daquele dia, ele não sai mais com os mesmos amigos, os amigos que costumavam beber. Ele não frequenta lugares em que a bebida é propícia. Ele evita estar em ambiente que as pessoas estão consumindo aquilo que por muito tempo o dominou. Não é isso? Isso é arrependimento. Mudança de atitude. Mas ninguém pode garantir que pelo resto da vida, a não ser Deus, né, pode garantir, ele não vai mais beber. Pode acontecer, sei lá, num aniversário de família, o pessoal tá ali, insistiram, ofereceu, ele deu um gole. Né? Quer dizer então que o arrependimento nada valeu? Tem validade. Com certeza ele vai passar por um processo depois disso. Com certeza ele vai passar por um processo, mas ele não pode desistir daquela caminhada, daquela decisão que ele tomou quando ele disse que não ia colocar mais uma gota de álcool em sua boca. Sabe por quê, amados? Porque tem pessoas que tomam essas posições, né? Pastor Humberto, quando parou de beber, foi da noite pro dia. E nunca mais bebeu nada na vida, já está com o quê? Uns 27, 28 anos, mais ou menos. E quando a pessoa toma essa decisão, ela toma verdadeira e ela passa a caminhada ali dela firme, ela se mantém firme na sua posição e ela por muito tempo ela consegue, mas o inimigo ele é astuto, ele é ardiloso, ele não fica achando que o inimigo vai ter pena de você, ou eu não vou cirandar o bichinho não, que o bichinho já sofreu demais. Tu acha que o inimigo tem pena? Não, eu não vou usar essa estratégia aqui não, porque essa estratégia aqui é covarde. Você acha que o inimigo tem pena, que ele não é covarde? Ele age com covardia. Ele ataca na maior das fraquezas. E você passa anos vigiando sem dar uma brecha. No momento que dá uma brechinha, ele aproveita. O inimigo ele é ardiloso. O problema está, amado, não em deslizar na caminhada. O problema está quando você cai e prefere ficar no chão. Não se levanta. Esse é o problema. E tem muito crente assim. Tem muito crente que passa anos na comunhão. Sai um dia da comunhão, ele joga todos os anos de comunhão no lixo. E diz, não sou mais merecedor, não posso mais ir para a igreja, não posso mais ter comunhão com os irmãos, não posso mais louvar, não posso mais ler a Bíblia, não posso mais fazer isso, não posso mais orar, não posso participar de vigília, não posso participar de comunhão. Aí ele vai se desligando, ele mesmo se desliga da igreja, ele mesmo se desliga do corpo de Cristo, ele mesmo se desliga da comunhão com os irmãos, ele mesmo se disciplina, não busca orientação. E o inimigo gosta. E o inimigo ri. Sabe o que é que o inimigo não gosta? É quando ele dá uma rasteira na gente, a gente se levanta e diz, que o Senhor te repreenda. Tu não tem domínio na minha vida. É isso que ele não gosta. É isso que ele não gosta. Crente com propósito. Com propósito, com foco. O apóstolo Paulo nos compara, em pelo menos 2 ocasiões, a atletas.
E ele fala que o atleta em tudo se domina, em tudo se disciplina, né? Ele se controla em tudo. E a gente vê, eu compartilhei recentemente no Facebook um vídeo de um atleta de levantamento de peso. E a trajetória dele nas Olimpíadas, no levantamento de peso. Na primeira Olimpíada dele, ele tirou o último lugar. Se fosse uma pessoa fraca, ele tinha desistido. Vou treinar para quê? Vou continuar para quê? Eu tirei o último lugar. Para que eu vou continuar? Mas ele continuou. E continuou treinando. Em cada Olimpíada ele ia melhorando. Daqui a pouco ele já estava recebendo algum destaque. Mas em uma das Olimpíadas, dos eventos, quando ele foi levantar o peso, ele caiu. Muitos desistiriam depois disso. Mas ele perseverou. Ele continuou. Até que ele finalmente conseguiu o primeiro lugar. Que ele chegou ao pódio. E a palavra de Deus nos promete o quê? Ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor darei de comer do pão do céu. Ao vencedor farei com que sente no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu Pai. Ao vencedor regerá comigo as nações com cetro de ferro. Ao vencedor eu darei uma pedrinha branca que está escrita seu novo nome e que ninguém conhece. Ao vencedor. Não é o que desiste. Não é o que para. É ao vencedor. Oh glórias. Eita, como eu amo a palavra. Eu não preciso de filosofia do mundo. Eu não preciso de autoajuda. Eu não preciso de coach. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra que me dá a direção, que me dá força, que me consola, que me exorta, que me alimenta. Oh, glórias pela tua palavra, Senhor. Eita, Deus. E o Senhor disse, eu sou o pão que vem do céu. Oh, glória a Deus. E aquelas pessoas que ouviram essa palavra começaram a murmurar. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz, agora desci do céu? Jesus se negou a fazer os sinais e os milagres que eles tinham cobrado do Senhor. Faz aí algum milagre. Mostra aí algum sinal para que possamos crer. Amado, mais uma vez a inversão, né? As pessoas querem ver os sinais para poder crer. Mas, amado, só quem vê é quem crê. Você tem que crer primeiro. Mas é verdadeiramente. Crer não é uma vontade muito forte, amado. Crer é a certeza. É a certeza, assim como está em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Oh glórias, é a certeza, e na certeza não cabe dúvida, amado. Eu vou orar para ver se Deus libera. Isso não é fé. Isso não é fé. É o ver se cola, é o ver, né? Eu não vou perder nada, então, né? Vou orar aqui, não vou perder nada, vou perder aqui um minuto aqui orando. O que é que eu vou perder, né? Não custa nada orar. Isso não é fé, amado. Fé é você dobrar os joelhos e se derramar na presença do Senhor. Não se satisfazer com um minuto de diálogo com Deus, mas é se deleitar nessa conversa. É permitir que na oração o Espírito Santo seja derramado sobre ti e ele te console, e ele te acalme, e ele te preencha, ele te dê força, e ele te dê esperança. Oh glórias! E Jesus se recusou a fazer o milagre e eles disseram, quem esse cara pensa que é? Esse não é o filho de João?
Esse não é o filho de Maria que a gente conhece desde pequeno? E agora de repente ele aparece e diz que é o pão que desceu do céu? Né? Por quê? Porque Jesus se recusou a fazer a vontade deles e passou a pregar a verdade. Muitas pessoas desistem de Jesus porque Jesus não faz o que eles querem. Sabe o que é que Jesus quer para a tua vida? Quem sabe o que Jesus quer para a tua vida aí? Quem se arrisca a dizer? Quem se atreve? Quem tem ousadia? Quem tem ousadia que glorifica a Deus? Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém? Irmã Sina, que Jesus quer para nós. Oh, glória. Quem crê? Quem ouviu aí? Eu não sei se ouviu. Os planos de Deus são muito maiores que os meus. E o que Deus quer para mim vai muito além da minha vontade. Foi o que a irmã falou agora. Isso é verdade, amado. Isso é verdade. Não sabemos quais são todos os desígnios de Deus. Temos a palavra, e a palavra ela é misteriosa. Ela é misteriosa. Não é verdade, irmão Fabiano? Ela é um mistério que ela só é entregue por completo a quem Deus revela e depois que ela se cumpre. Depois que ela se cumpre é que o mistério é revelado. Amém? Então não sabemos todos os desígnios de Deus para a nossa vida. Eu não sei se no dia de amanhã, daqui a um ano, eu ainda vou estar aqui. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Diz os poetas e os filósofos que a única certeza da vida é a morte, né? Não, a única certeza da minha vida e a única certeza que eu sei que Deus quer para mim, que Jesus quer para mim, é a salvação. É a vida eterna. Essa é uma certeza que tu pode crer que Jesus quer para ti. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Mas Ele quer tanto. Mas Ele quer tanto te salvar, que Ele ofereceu a si mesmo em sacrifício. E é isso que Ele pregou a estes judeus incrédulos, a estes judeus interesseiros, que só queriam pães, peixes, só queriam material, só queriam bênçãos terrenas. Jesus começou a pregar a si. Também lá em João, capítulo 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida eterna em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem a mim se alimenta, por mim viverá. Quem quer receber esse alimento? Oh, glória a Deus. Quem quer o pão da vida, o pão que desceu do céu, o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida? Oh, aleluias. Jesus pregou a si mesmo, e Ele é salvação, e Ele é vida eterna, e Ele é vida em abundância. Mas eles não queriam ouvir a pregação da salvação. Eles não queriam a mensagem da cruz. Eles queriam os pães, eles queriam os peixes, eles queriam a prosperidade. E o versículo 60 nos diz: e muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram: é duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Mas Jesus, sabendo
por si mesmo, que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho são Espírito e são vida. E no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Também querem me abandonar? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iríamos? Oh, aleluia! Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Quem quer dizer essas palavras de Pedro? Oh, aleluias! Para quem iríamos, Senhor? Para onde iríamos? Tu tens as palavras de vida eterna, e temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Diga, Jesus, 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 Santo és Tu, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos pequenos e falhos, Pai. Mas com tudo que somos e podemos conhecer, Pai, clamamos a Ti, cremos que somente Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Glória a Deus. Recebam da palavra.